O aquecimento da casa é considerado pela União Europeia o indicador básico do bem-estar das famílias. Mas, enquanto que na generalidade dos países da União Europeia existem equipamentos de aquecimento central na maioria das habitações, em Portugal, segundo o Eurostat, apenas cerca de 13% possuem sistemas deste tipo. Estamos perante o paradoxo dos paradoxos? Como se explica que Portugal, país de sol e de um clima amigo do corpo, seja dos países europeus onde mais frio se passa dentro de casa e mais calor também? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DECO Proteste, vou estar à conversa sobre pobreza energética com Ana Horta, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde faz parte do grupo de investigação Ambiente, Território e Sociedade, e também do Observa, o Observatório de Ambiente e Sociedade. João Pedro Gouveia, doutorado em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, investigador em clima e energia na Nova School of Science and Technology. E também Pedro Silva, analista de mercado da DECO Proteste, especialista maior no setor energético. Vamos traçar aqui o diagnóstico da eficiência energética dos edifícios em Portugal, mas vamos também, isto é importante, apontar soluções. Aquilo que você pode fazer para melhorar o conforto térmico da sua casa. E vamos fazer contas. E eu começo por si, já agora, bem-vindos aos três, é um prazer ter-vos aqui. Eu começo por si, Ana Horta, que é socióloga. Quantas pobrezas cabem neste conceito de pobreza energética em Portugal? Porque dizer pobreza energética, parecemos estar a falar de uma coisa, mas há aqui mais coisas envolvidas nesta pobreza energética. Sim. Não é só energia. Sim, não. Está muito bem visto. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Também tenho muito gosto, sobretudo em que se fale neste assunto. E de facto, há muitas pobrezas dentro da pobreza energética. E há uma pobreza que se destaca. Talvez a mais evidente seja a pobreza monetária, não é? Acontece que é preciso ter em conta uma especificidade da pobreza energética, é porque a pobreza energética não afeta só pessoas pobres. Ok. Então, em Portugal, em que a pobreza energética é tão generalizada, há muitas pessoas de classe média, há muitas pessoas que não se consideram pobres de maneira nenhuma, que vivem em situações de pobreza energética. Com consciência disso? Não, acho que não. Pelo menos até muito recentemente não, porque só se começou a falar de pobreza energética em Portugal agora há 3 anos. Antes disso não se falava disso. Apesar de haver, as primeiras políticas vêm de 1990, ou as primeiras leis sobre este assunto, mas já vinham atrasadas 30 ou 40 anos, de qualquer modo. Já vinham atrasadas e não era um tema que fizesse parte do espaço público, não se debatia, coisa não se falava. Técnicos. Sim, e de políticos que tinham a obrigação de saber, porque, fazendo parte da União Europeia, tinham pressão, eram obrigados a fazer alguma coisa nesse sentido. Pouco convencidos, provavelmente. Obrigados. Mas a população em geral não tinha e provavelmente ainda não tem noção suficiente do quão afetados somos em Portugal pela pobreza energética. Ou seja, voltando àquela ideia, pobreza energética não é só pobreza monetária, não é? Afeta muitas outras pessoas. Deixe-me só, para explicar talvez melhor e para ver se estou a seguir o seu raciocínio. Sim. Pobreza monetária no sentido de ou não conseguir pagar faturas de energia ou não ter capacidade de comprar equipamentos. É por aí? Não, estava mesmo a ou pensar em absoluto? Na pobreza monetária, aquelas pessoas que são realmente pobres, não é? Que não têm dinheiro suficiente. A pobreza energética tem uma outra faceta, pobreza também muito importante, que tem a ver com a habitação. A nossa habitação em Portugal tem, de uma forma generalizada, uma qualidade baixa. E as nossas casas são, normalmente, quase todas, 80% a 70% das casas, são pouco eficientes energeticamente. O que faz com que
se quisermos usufruir dos serviços energéticos e normalmente quando falamos em pobreza energética pensamos muito no frio, não é? Como disse na sua introdução. Ou no calor, no verão. Ou no calor no verão. E quando pensamos no frio e no calor, a eficiência da casa é muito importante porque se a casa estiver suficientemente isolada, protege-nos mais do frio lá fora e do calor lá fora. Claro. Mas eu às vezes vejo coisas por falar em calor, no frio não se vê, obviamente, mas no calor eu vejo que as pessoas às vezes parecem não perceber como é que as coisas aquecem. Está calor, 40 graus lá fora, abrem as janelas para refrescar. Portanto, há já aqui um problema de iliteracia, de não pensar racionalmente sobre as coisas, às vezes. E eu estou a puxar isto porque eu acho que este assunto, apesar de não estar no centro começa a estar, como disse há pouco, no centro das discussões, mas não o que devia estar. E eu penso que parte tudo de base de um problema das pessoas não perceberem o problema todo. Uhum. E eu era capaz já de perguntar ao João Pedro Gouveia que, sem conhecer a realidade, não se pode intervir, imagino. E dado que é esse o seu campo de estudo, quantas pessoas, é possível fazer esta pergunta assim, quantas pessoas vivem em situação de pobreza energética em Portugal nesta altura? Sim, boa tarde também, obrigado pelo convite. Realmente, os estudos indicam, e também a Estratégia Nacional, a versão draft da Estratégia Nacional de Pobreza Energética, incluía alguns indicadores que permitiam chegarmos a uma gama. Não é impossível dizer um número específico, porque, como a Ana referiu, a pobreza energética é um problema que tem várias dimensões, é multidimensional e, portanto, tem uma componente de rendimento das famílias, tem uma componente do preço de energia, tem uma componente da eficiência da habitação, e dos equipamentos que usamos. E, portanto, usando indicadores individualizados, permite-nos dizer vários números. O que se pode dizer neste momento com a informação que existe é que cerca de 2 a 3 milhões de portugueses estão em situação de pobreza energética. Que é mais do que aqueles 2,2 que estão no limiar da pobreza. Exato. É aí o que estava a referir. É porque há outras dimensões que agravam a situação. E o que é importante aqui pensar-se é que a pobreza energética tem outras componentes que não têm a pobreza por si só. No entanto, eu diria que, eu costumo dizer isto, quase 80% ou 90% dos portugueses têm falta de conforto térmico em casa. Não estão em pobreza energética porque a referência, mesmo o conceito de pobreza energética é a incapacidade que as pessoas têm de aquecer, arrefecer ou ter outros serviços de energia em casa. E isto deriva de 3 causas principais. O rendimento é muito importante, o preço de energia, que afeta a maneira como nós consumimos diariamente a energia, e depois a qualidade das casas e dos equipamentos que usamos. Portanto, esta combinação toda traz-nos a desconforto térmico generalizado no verão e no inverno, traz-nos a situações mais agravadas por si no conceito, no foco de pobreza energética e que precisam de soluções muito diferenciadas. E, portanto... Eu há pouco, quando falava de iliteracia, não quero chamar nomes a ninguém, mas num artigo li seu, acho que foi seu, em que nós vivemos um bocadinho nesta ideologia, chamemos-lhe, em que o primado é o eu quero aquecer o corpo, não quero aquecer o meu ambiente. E é neste regime que vivemos. Portanto, em vez de tentar evitar que se arrefeça ou aqueça demais o ambiente em que vivemos, preferimos investir em coisas que nos aqueçam o corpo. Aliás, num artigo que li também seu, dizia que via em reuniões de teletrabalho, no Zoom, gente em casa de cascol. Sim, sem dúvida. Mas esse fator tem aqui uma dimensão cultural muito grande, sociológica, e deixa a Ana comentar. Já lá vamos. Mas há questões realmente diferenciadas de perfis de consumidores, na verdade, pela Europa fora. E, portanto, os padrões de consumo, a percepção cultural de como é que se deve aquecer a casa, ou em termos históricos devido ao clima, traz-nos aqui, a nível europeu e depois dentro de regiões de Portugal também, alguma diferença significativa. Aquela referência, em Portugal, por exemplo, não termos aquecimento centralizado na perspectiva de redes de calor. Como acontece muito no Norte da Europa e no Centro. Norte da Europa, sim. Que tem diferentes problemas. O que é que nos traz aqui? Faz com que diariamente usemos equipamentos individualizados nas nossas casas. Eu aqueço o quarto, a sala se calhar está a 12 graus, aqueço a sala e o quarto está a um gelo. E, portanto, esta dinâmica de não termos, na verdade, em termos de eficiência económica, não faz sentido também termos o inverno, o nosso inverno é realmente mais curto do que outras partes da Europa, certo? E, portanto, em termos económicos, ter uma rede, uma infraestrutura de uma rede de calor
pode, na minha opinião, também não faz muito sentido. E, portanto, temos que perceber quais é que são os equipamentos mais eficientes para as obras a fazer. Ou as obras a fazer para fazermos face às necessidades de energia que temos, o clima onde vivemos e a maneira como depois... Isso é a deixa perfeita para eu passar para o Pedro Silva. Obrigado por me estarem a facilitar a vida. Que assim não tenho que meter aqui os assuntos à martelada. Mas é a deixa perfeita para o Pedro, que é especialista na análise de mercado. E, portanto, pegando nisso, em Portugal a utilização de aquecedores elétricos tem como consequência faturas energéticas excepcionalmente altas, diria eu. Estamos a falar de que valores, de que tipo de aumentos a partir de outubro, novembro, que é quando a gente começa a sentir o frio, ou de que peso destas faturas no orçamento? Qual é o peso destas faturas no orçamento familiar? Até comparando com outras realidades, se tiver esses dados. Boa tarde e bem-vindo. E obrigado também pelo convite para aqui estar. De facto, temos aqui soluções pouco adequadas e sempre dentro da lógica que perguntava há pouco, aquecer o corpo, como dizia aqui também o João Pedro, em vez de aquecer o ambiente, ou seja, não há uma solução global e, portanto, a opção natural dos portugueses, penso que na casa dos 70%, de acordo com os últimos dados do INE, 70% dos portugueses têm aquecedores individuais, portanto, estas soluções portáteis, radiadores, convectores, que custam... Muitos a óleo. Muitos a óleo. Eu já vou explicar porque é que me estou a rir. Que custam, na aquisição, qualquer coisa entre 10 e 30 euros é possível e, portanto, são os mais vendidos e que resolvem, muito bem ilustrado, o problema do quarto durante um bocadinho, antes de irmos para a cama. Entretanto, a média em Portugal é de 1,6 aparelhos destes por casa, portanto, basicamente há quem tenha 3, há quem tenha só 1, há quem tenha 2, mas um sozinho é a situação menos comum. E, portanto, está um num quarto, está outro na sala, aquilo liga-se um bocadinho, esquece que está ligado, e, portanto, é um aparelho que tem um consumo elevadíssimo, na ordem dos 2000 watts, que é bastante mesmo, e que está horas e horas a fio ligado, com um consumo completamente ineficiente, que não é mais do que colocar água, e se calhar retomando aqui ou tomando uma imagem que nos pode acompanhar o resto do programa, é pôr água a correr dentro de um balde que está furado. E, portanto, a temperatura da sala estava a 12, 15 graus, coloca-se o aquecedor, esquece, vamos para a cozinha, fazemos a nossa vida, aquilo fica 3, 4, 5 horas ligado permanentemente. São ineficientes, não são aparelhos inteligentes, portanto aquilo é um on-off. Os termostatos, pelos testes que fazemos, umas vezes disparam mais rápido, outras mais lentamente. Também eles são mais ou menos eficientes. Normalmente, e por serem mecânicos, a eficiência não é exata. O controle grau a grau não é... A palavra não é melhor. Não é a melhor. Se for um termoventilador, menos mal. Depois vamos à questão dos radiadores, porque um termoventilador espalha o ar, ventila o ar, portanto mais rapidamente consegue chegar e dar uma sensação de conforto, o que não invalida que esteja a consumir 2000 watts sucessivamente. E parte do calor gerado a fugir pelas janelas, pelas portas, pelas paredes, para o quarto, onde continuam 12 graus e depois pegamos no termoventilador, levamos para o quarto, o calor que estava na sala rapidamente baixa porque a água corre para os sítios mais frios e, portanto, não há eficiência em casa. Portanto, é um gasto que, e direto à pergunta... Das faturas. No inverno é substancial, poderemos estar... Isto depois depende sempre muito do agregado familiar, do tipo de casa, do isolamento que haja. Não há soluções padrão para toda a gente. Não há uma resposta, claro. Olha, são 10, são 15, são 20 euros. Mas podem ser mais 10, 15 ou 20 euros numa fatura mensal de 35 a 40 euros. Pode acrescer nestes períodos mais frios, podemos estar a falar muito facilmente 15, 20, 30 euros e dependendo se... E o que aconteceu nos últimos 2 anos, se estivermos confinados, estas faturas são ainda mais pesadas. Ou seja, se esquecermos a vida de uma boa parte dos portugueses que sai de casa pela manhã, retorna à noite e tem ali 3, 4 horas de convívio, de casa, não é? Hoje em dia, para quem passa o dia inteiro em casa, ou uma boa parte do dia, ou que passou, surgem os cascóis nas reuniões,
E os gorros? Os gorros, isto normalmente já passado 2 meses de faturas altas em que hoje se calhar não vou deixar aqui o aquecedor ligado o dia inteiro. E portanto vou aqui sofrer um bocadinho. Isso depois até tem consequências, especialmente nas populações mais envelhecidas, a nível de saúde, que normalmente não se fala disso. Porque nós, li alguns e fiquei chocadíssimo, temos uma taxa de mais mortes de terceira idade no inverno do que países muito mais frios do que nós. Eu não sei quem é que quer, se algum de vós Eu posso referir 2 coisas aqui. Sim, as estatísticas indicam mesmo, e claro que agora com a parte do Covid não se consegue ter essa percepção, pois, vai afetar as análises, vai baralhar, mas Portugal é dos países europeus que se mais morre no inverno. E depois também às vezes no verão nas alturas de picos de calor. Ondas de calor e assim. Mas o que eu ia referir em relação ao que o Pedro estava a dizer é que realmente a componente da habitação no problema da pobreza energética em Portugal é muito significativo, porque temos certificados energéticos dos edifícios que foram ao mercado ou que são novos, mas no entanto isso é apenas 1/3 dos edifícios todos existentes. Agora é obrigatório, não é? É obrigatório em casas novas ou habitações que estão no mercado, portanto que vão a alugar ou são vendidas. Okay. Isso faz que, com as estatísticas que existem dos certificados, temos 70% dos edifícios certificados estão abaixo do regulamento térmico atual e, portanto, temos casas muito ineficientes. E isto é imaginando que é só realmente as casas ou novas, está condicionado pelas casas novas ou que estão em mercado. Portanto, zonas rurais, casas de idosos, que são certamente muito piores, não entram nesta estatística. Portanto, se formos ver a realidade portuguesa para os edifícios todos, é muito, muito pior. Claro. E, portanto, o peso dos edifícios e da qualidade do edificado em Portugal para mim é o principal fator para chegarmos a esta situação. Claro que os preços de energia estão altos, claro que os rendimentos são baixos em termos comparativos com a média europeia. Mas os edifícios... E eu perguntava à Ana qual é a razão, como socióloga sei que estuda isso, ou estudou isso, qual é a grande razão para nós termos um parque habitacional, para já só falar do habitacional, porque podemos falar de todos os edifícios, ter estas características de pouca eficiência energética, porque apesar de, como dizia há pouco, só ultimamente é que se fala dessas coisas, a realidade é que na Europa já desde os anos 50 e 60 se vem falando de eficiência energética. Ora, tantos edifícios dos anos 80, 90 que não a têm, o que é que explica isto tudo? É muito interessante isso, e eu acho que para compreendermos o estado e para percebermos realmente a pobreza energética que nós temos em Portugal, neste momento temos de ver como é que o país evoluiu nas últimas décadas, porque está tudo ligado. Portanto, Portugal sempre Já dizia o Sérgio Godinho, isto anda tudo ligado. Peço desculpa por interromper, mas não resisti. E fez bem. Portugal sempre foi um país pobre, não é? E há algumas décadas atrás o modelo de desenvolvimento que começou a desenvolver-se foi um modelo muito centralizado nos grandes centros urbanos. Sim. Não é? Ou seja, as pessoas, a população nas zonas rurais era muito pobre e procurava emprego nas grandes cidades, principalmente Lisboa e Porto. Estamos a falar que é da década de 60 em frente? Sim, 60, por aí. Sim. Houve também muita imigração e houve esta procura de habitação nos grandes centros urbanos, mas não havia habitação. E, por outro lado, o Estado nunca teve, e isto é chocante, mas nunca em Portugal houve uma política de habitação como houve noutros países em que há também um Estado social. Aqui a habitação social, por exemplo, tem sido sempre muito escassa e sempre muito inferior. Muito inferior à procura. À procura, okay. Em termos de quantidade, logo. Sim. E depois de qualidade também, não é? Então, aliás, é uma coisa observável a olho nu. Não um especialista em arquitetura nem engenharia percebe. Isto é habitação social, aquilo não é. Sim, exatamente. O que também é uma coisa engraçada, mas pronto. E mesmo assim nunca foi, a oferta de habitação social nunca foi suficiente. Sim. Foi claramente insuficiente. E então as pessoas tiveram de construir a sua própria casa. Sim. Com tudo o que isto implica, que é não terem conhecimentos especializados, não é? Construíram com o que puderam, construíram mal, não é? Com baixa qualidade e foi o que conseguiram, não é? Para terem um sítio onde morar.
E o problema nunca foi sendo resolvido, não é? Porque depois, como também não temos dinheiro suficiente, temos salários baixos e também culturalmente nós valorizamos mais ter um carro novo, trocar de carro de X em X anos, ou ter uma televisão com um ecrã gigante, não é? Sim, ou ter um telemóvel que trocamos todos os anos às vezes, não é? Sim. Nós culturalmente valorizamos mais certas coisas do que a nossa habitação e o estado de conservação da nossa habitação. E isso vê-se depois, os prédios e as casas com marcas evidentes de umidade, de degradação, falta de pintura, etc. Não é? Nós culturalmente nós não investimos muito na nossa habitação. E tudo isto, todos estes fatores. Portanto, a pressão, no fundo, para se construir rápido, para alojar muita gente, especialmente na faixa litoral, nos centros, sim, é em grande parte o que explica este. Foi muito grande, sim. Foi muito grande, e para além disso, não havia a percepção, não havia também conhecimento técnico de que, porque como o nosso clima não é assim tão agreste como noutros países, não é? Não havia a percepção de que era necessário investir em isolamento térmico, por exemplo. E isso foi sendo descurado. E só em 1990 é que surgiu o primeiro regulamento muito pouco seguido nos anos a seguir, porque há muitas casas e prédios dos anos 90 e muitos que todos eles não têm esse isolamento. Sim. E como foram licenciados, não sei. Segundo a lei deviam ter obedecido a isso. Exatamente, e o problema vai-se arrastando. Claro. E agora mesmo vê-se que mesmo as casas que têm obras de renovação e de reabilitação e que vemos no mercado, não é? Vemos muitos anúncios de casas que têm uma classificação energética muito baixa, porque as pessoas, quem faz essas obras não valoriza, não acha importante, e depois quem vai à procura de comprar ou de alugar casa também não tem essa percepção. É a desvalorização do frio, não é? Sim, estamos habituados a isso. Parece-nos que o nosso inverno não é assim tão mau, que no fundo são poucas semanas em que temos realmente frio, que podemos passar só vestindo mais roupa, não é? Aquecendo o corpo, portanto não é absolutamente necessário, só que depois acabamos por morrer disso. E já agora, para acrescentar em relação ao excesso de mortalidade no inverno, porque é que em Portugal nós morremos mais do que noutros países com climas mais frios? Não deveria fazer sentido isso. É um paradoxo, mas e ninguém se preocupa demais com isso, também me parece. Não, damos mais atenção à gripe, por exemplo, sim, mas a gripe acaba por estar também associada. É uma coisa à outra. Quando sim, nós estamos sistematicamente expostos ao frio no inverno, nós ficamos mais vulneráveis a doenças respiratórias, nós agravamos, e acho que as pessoas não têm bem noção disto, mas quem tem doenças cardiovasculares, por exemplo... Ser hipertenso, por sim, exemplo. Corre o risco de ter AVCs, de ter ataques cardíacos por causa da exposição ao frio. Eu acho que as pessoas não têm bem noção disto e acabamos depois por morrer mais porque estamos expostos ao frio. A exposição ao calor, os efeitos ainda não são assim tão conhecidos, mas também já se percebeu que tem efeitos graves na nossa saúde. E depois há ainda outros efeitos. O rendimento escolar das crianças, por exemplo, é afetado. Sim. E isso num país como o nosso, em que a escolaridade é tão baixa. Em que, uma notícia, peço desculpa, em que havia em algum sítio do país jovens a levarem mini-aquecedores para a sala de aula. Sim, quer dizer. Já me comunicaram várias vezes de crianças jovens que vão de roupa para a escola. De roupa. E, portanto, isto não é um problema, só aqui a dar esta ideia. Que este não é o conceito está muito trabalhado, mesmo a nível europeu, na perspectiva das habitações. Mas isto é um problema mais dramático ainda, especialmente em Portugal, nesta componente das escolas, das universidades. Ou seja, já estamos aí para os edifícios públicos, neste caso, não residenciais. Porque a lógica é mais ou menos a mesma. É que construiu-se mal, entre o barato e o mal, e chegamos aqui. E, portanto, eu acho que ao longo dos anos, desde 1990, muitos problemas na certificação dos edifícios e como é que as coisas aconteceram, a má construção e assim. Mas em termos de regulamentares, puxado muito pela União Europeia, estamos a melhorar. Ou seja, um edifício construído hoje, segundo as regras, estaria adequado, com conforto térmico adequado no verão e no inverno, genericamente. Depois há outros problemas que conhecemos bem.
Qual é o problema aqui? O problema é realmente o parque edificado que existe. Então onde é que estão as soluções? Porque não podemos dizer que temos um regulamento, e agora até ouvimos falar dos edifícios nulos em energia, os NZEB em inglês, mas deixe-me só explicar isso. A eficiência desses edifícios é tendencialmente para a neutralidade energética. Entre a produção de energia no edifício e o seu consumo é neutro. Exatamente. NZEB, não é? NZEB, sim, Net Zero Energy Buildings. Exatamente. E, portanto, aqui o problema grande é como é que nós conseguimos transformar 70%, 80% dos edifícios em Portugal com o nível de investimento que é preciso. Eu ia fazer essa pergunta mais à frente, mas já que estamos no assunto, aproveito já. Eu vi uma entrevista de Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente, em que ele não parece muito, mas também é função do Ministro não entrar em pânicos públicos, mas parece que para ele até 2050, que é o nosso horizonte para a neutralidade carbónica, e em que estes projetos, especialmente a renovação de edifícios a longo prazo, em termos energéticos, vai desenvolver-se, ele não pareceu muito preocupado, mas eu confesso que, como me está a dizer, isto é praticamente intervir em quase tudo que foi construído. E mesmo a Estratégia Nacional de Renovação dos Edifícios indica isso, indica que virtualmente todos os edifícios portugueses até 2050 deviam ser renovados. E porquê que isto é demasiado preocupante? É porque, se nós olharmos para as estatísticas, também não há assim uma forma não há estatísticas muito corretas, mas fazendo algumas contas, podemos dizer que em Portugal renova-se menos de 0,5% dos edifícios. Menos de 0,5% ao ano dos edifícios. Sim. Portanto, basta, aqui a conta é rápida, não é? Aqui a conta é rápida, não é? Como é que chegamos a 2050 com objetivos de neutralidade carbónica, de alta eficiência nos edifícios? Temos que aumentar muito. E isto depois bate com outra questão europeia. É identificada a Renovation Wave, a onda de renovação dos edifícios, que indica que se deve duplicar a taxa de renovação média europeia, que anda ali num 1,5%. Também não é muito melhor que nós. Mas a questão é que passar de 0,5% para imaginemos que nós entrávamos na média europeia atual de 1,5%. É um salto gigante. É um salto gigantesco, com grandes problemas. Quais são os problemas? Para já a escala do problema. Se estivéssemos a falar que precisamos de renovar poucos, era menos problemático de renovar quase todos. Ponto número 1. Ponto número 2 é como é que se paga isto? Não é? Quem é que paga? E a que escala nós temos agora do fundo ambiental, do que deriva do PRR, dinheiro, os edifícios mais sustentáveis. 600 e tal milhões vão ser despejados sobre este problema em breve. 300 milhões de euros são alocados mais à perspectiva habitacional, sim, perto de bastante mais para a habitação social, sim, e entretanto já está a decorrer financiamento que apoia os portugueses para renovarem as suas casas. No entanto, estamos a falar de 300 milhões de euros. Nós temos vindo a fazer umas contas e chegámos há pouco tempo a um número, estamos a falar de dezenas de milhares de milhões de euros para renovar o parque todo. Portanto, 300 milhões de euros não é nada. Não é nada. Quando falamos de 60 ou 70 mil milhões de euros necessários só para renovar a parte passiva dos edifícios. Nós, na nossa análise, nem chegámos aos equipamentos. Estamos a falar de substituir janelas, isolamento nas paredes e nos telhados. Portanto, reduzir as necessidades de energia no inverno e no verão, para as pessoas terem conforto, sem precisarem dos tais equipamentos que depois influenciam os preços de energia, a eficiência e assim. Pedro, analista de mercado, tenho que lhe fazer esta pergunta. Há pouco a Ana dizia uma coisa muito interessante, que é, curiosamente, os edifícios que estão aí no mercado, que têm caracterização energética de C, certificado energético de C ou D, ou até pior, não são as que têm pior rentabilidade na venda e na compra. Isto, porquê é que é assim? Aqui, e pegando um pouco também no que a Ana estava a dizer, o problema, antes de chegarmos à questão monetária, à questão do preço da energia, portanto, toda essa é uma questão cultural, e é quase uma pergunta à socióloga de porque é que em Portugal as pessoas se acomodam ao desconforto? Porque é que é natural sentirem desconforto? Falávamos há pouco, ainda antes de entrarmos no programa, não é admissível, no norte da Europa, falando noutros países, diria que acima de Espanha mesmo. Em Espanha são parecidos connosco em alguns pontos, mas França, Bélgica, Holanda, Alemanha, qualquer edifício tem conforto para estarmos com a roupa adequada durante o inverno, sem termos de vestir mais um casaco. Faço em parênteses, não estive há muito tempo na Alemanha no pico do inverno. Dentro dos edifícios está-se de t-shirt ou de camisa só, não é preciso mais.
Em Portugal, de aqui facto, não. Existe esta questão Nós cultural. estamos todos aqui com camisolinha, por Certo. exemplo, e está climatizado. Está o ar-condicionado. Sim, sim. Mas é antes de mais, e antes daqui chegarmos, uma questão de facto cultural, que culturalmente é aceito e é normalizado ter frio. Não é ter frio, as pessoas não dizem que têm frio, porque também não é uma coisa que seja dita assim. Mas é normal estarmos com 3 camisolas dentro de casa e às vezes pôr um gorro ou um cachecol dentro de casa. Sim, mas posso só Claro, interromper. É que a questão é exatamente essa, é que nós consideramos normal e nós aceitamos. E ninguém tem vergonha de, em casa, ter 3 ou 4 camisolas e andar com uma mantinha. É como dizia há atrás. pouco, tem vergonha de ter um plasma de há 3 anos, mas Sim. não tem vergonha de dizer que está frio aqui, não está? Exatamente. Mas quando nós vemos, e no projeto Ligar, nós fizemos entrevistas pelo país e vimos que há zonas em que há uma imigração muito, muito elevada, e nessas zonas em que as pessoas viveram noutros países, têm essa experiência do que é viver num país muito mais frio, em que tem neve lá fora, mas em casa estão mais ou menos confortáveis, e essas pessoas que têm essa experiência depois sentem a falta cá. E dizem que passam ter. mais frio aqui do que na Suécia, por exemplo. Sim, e essas pessoas já têm mais a preocupação, sabem o que é o isolamento, o capoto, e têm essa preocupação de Na volta, ter isso. ainda vamos perceber que essa influência acabou no tempo por mudar a influência de imigrantes. Dessa maneira de pensar, acabou por influenciar-nos a nós. Um dos efeitos da imigração. Sim, mas é exatamente isso. E as viagens também ajudam muito, não é? Quando nós estamos noutros países, e principalmente se é inverno, não é? Se está muito frio, e nós vemos que afinal não temos frio nenhum, porque até os supermercados estão aquecidos, não é? E que nos transportes públicos até se tem calor, não é? Quando nós vemos isso, então começamos a pensar que em Portugal há qualquer coisa que não bate certo. Não bate certo. E isto de facto liga, ou seja, para nós, nesta análise, começa sempre na questão cultural, e essa será sempre a mais difícil de resolver e endereçar. As outras são sempre identificáveis, existem indicadores, estudos, materiais, equipamentos que são mais ou menos adequados, e portanto isto é uma coisa fechada. A mentalidade é difícil. E quando o Aurélio faz a pergunta de as pessoas compram um edifício classe D ou alugam um classe E, e é normal, tem a ver com aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, se houve uma vaga, sobretudo nos anos 60, 70, inícios de 80, um boom em que era preciso alojar pessoas nas grandes urbes, nos subúrbios, Lisboa, Porto, Coimbra, e isto cresceu desmesuradamente, cresceu primeiro, ao boom do lado da construção, em que não existem conhecimentos de como é que de um momento para o outro se fazem cidades. Do outro lado, as pessoas quando chegam também não têm dinheiro para... E portanto... Para fazer as tais obrazinhas que são não necessárias? É para as obrazinhas, é para adquirir mais do que aquilo que lhes era oferecido. Okay. Ou seja, existe aqui a construção que é limitada e não tem, de facto, critérios de eficiência ainda embutidos e legislação que se aplicasse. E pessoas sem dinheiro para ou seja, constrói-se barato para vender barato. Isto é o que está a chegar ao mercado. E hoje em dia as pessoas não têm dinheiro para se construir bem, constrói-se e paga-se por isso, há um preço sobre isso, por casas... Ou seja, uma casa com classificação A+, que é o melhor em termos de certificação energética, é mais cara em princípio. E porque também já não se podem construir casas baratas, como lhes estava agora a chamar, porque existem regulamentos que obrigam que essas casas tenham, de facto, um patamar mínimo e, portanto, isto não as torna tão acessíveis. No imediato... Portanto, isto é outra questão, não vou misturar aqui, portanto, isto no imediato que é sempre para a carteira que vão olhar as pessoas, ou seja, eu tenho isto, é isto a minha poupança, é aqui que eu consigo chegar. Ora, entre comprar uma casa perto da escola dos miúdos, ou numa área onde eu trabalho, ou onde existe um transporte público, ou seja, algo que me satisfaz e está de acordo com o meu bolso, ainda hoje prevalece sobre qual é a eficiência energética. Claro. A eficiência energética é uma prioridade. E isso explica os tais edifícios com má classificação, mas que continuam com uma rentabilidade boa no mercado, porque as pessoas não se preocupam com isso. Esse é outro problema relativamente aos certificados. Não aos certificados, o problema não é... Eu já vou dar a palavra ao João Pedro, que ele está mortinho por... O problema não é o certificado, o problema não é o certificado, esta mudança de mentalidades tem que ser não só no momento da venda e, portanto, a transação do imóvel,
o certificado tem que ser interiorizado e se calhar repensado a forma como quando é emitido e quando é que ele é necessário, ou como se pode aceder ao mesmo para trazer mais valias que provavelmente não resultam numa letra mais próxima do A, do início, mas em que temos técnicos que estão capacitados para fazer uma avaliação do edifício, quando falamos de edifício, da habitação, do apartamento, e dizer, olha, para chegar ao máximo é isto que eu recomendo. Normalmente são equipamentos que são caros, difíceis de instalar por vezes e não estão ao alcance. E agora tenho aqui as 4 opções que, não sendo próximas do A, estão mais baixas no abecedário, ainda assim permite a quem pede este certificado estabelecer prioridades e dizer, ok, é aqui que eu estou a perder calor. Sim. E portanto é aqui que se está a ir, é esta a ineficiência. E pode fazer a casa subir 2 letrinhas, vá? Por ou exemplo, uma letrinha. Ou uma, já ou uma não é letrinha, mau, se calhar não com o equipamento mais eficiente possível, mas que acrescenta um ganho àquele edifício e que é comportável pelas pessoas. E isto tem que ser algo que também tem que ser incorporado e mais rápido. Peço desculpa, só aqui uma última, tem a ver com as taxas de renovação. É que crescer de meio para 1,5, que seria a média, nós estamos a falar, só para termos aqui uma ideia. Estamos a voltar à renovação dos edifícios. À renovação, mas só para termos uma ideia, para não falarmos assim no ar, que isto tem que ser feito, 4 milhões de famílias em Portugal, portanto 4 milhões de habitações familiares. Sim. É isto que nós estamos a falar. Fora os outros edifícios de não habitação. Ficamos só por aqui. Okay. Portanto, 0,5% de renovação para passar para 1,5%. Neste momento o problema, e agora por causa dos programas que têm existido, é arranjar mão de obra de alguém que faça isto. E anda toda a gente a queixar-se que não há mão de obra para nada, não é? Como dizia o Joe Biden, paguem melhor. Não sei se é só essa a resposta. O Sérgio Godinho também dizia, era cada um para o seu lado. E exatamente. É que dizia, isto anda tudo ligado. João Pedro, finalmente. Sim. É aqui 2 ideias interessantes. Uma é que há um indicador europeu que as pessoas, quando olham para Portugal, parece que estamos muito bem, que é uma questão cultural. Há um indicador que é o atraso no pagamento de contas de eletricidade, de energia. Portugal é dos países com menos pessoas com atraso no pagamento de contas. Portanto, eu digo isto muitas vezes quando estamos a nível europeu a discutir estes assuntos. Os nórdicos têm problemas de ricos, nós temos problemas de pobres. Não, mas é Portugal especificamente. Especificamente? Espanha e tal. A maioria dos países europeus tem valores grandes de pessoas que não têm capacidade de pagar a conta e depois são desconectadas. Em Portugal é um indicador que, olhado isoladamente, parece que estamos muito bem. Ao contrário de todos os outros, arrefecimento em casa, aquecimento em casa, problemas de umidade e infiltrações, que somos primeiro, segundo, terceiro pior, quando olhamos para o outro, parece que estamos muito bem. Isto é aquela questão que estamos aqui a falar, cultural e processo adaptativo. As pessoas já sabem que vão pagar muito na fatura e, portanto, já se antecipam, como não temos em Portugal o aquecimento centralizado, que é controlado externamente ao meu apartamento, não é? Sim. Fixo, não é? Mesmo se eu tenho ou não tenho dinheiro, aquilo vai ter que acontecer no final do mês, vou ter que pagar. Aqui não. Aqui, como temos aquela percepção, se eu vou aquecer agora aqui o aquecedor a óleo ou o radiador ou o ventilador, vou pagar mais 30, 40, 50 euros, há aquela estratégia, 2 camisolas, 3 edredons e um cascol. E, portanto, chegamos Consegue-se pagar a fatura. Consegue-se pagar a fatura, com porque não a deixamos subir. Porque não a deixamos subir. Mas sofremos. Sim, isso é interessante perceber realmente aquela diversidade cultural em termos europeus. Porque olhando só para o indicador, não, estamos muito bem. Sim. Mas temos que perceber o contexto todo, não é? Já que estou a falar consigo, faz parte do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade. Eu disse isto em português porque o título é em inglês. Também era fácil. Environmental and Sustainability Investigations. Research, ok. Sim. Peço desculpa. Mas isto para dizer o quê? Vocês também olham para o país, olhando para as várias zonas. Quais as zonas do país mais preocupantes do que estudaram? Porque isto também é importante, perceber que isto não é um problema homogeneamente espalhado pelo país, não é? E como eu estava a referir no início, como é uma questão multidimensional, se nós olharmos indicadores individuais, podemos estar a dar um peso muito grande ao edifício, ou tipo, ao rendimento, ou à perspectiva socioeconómica. Por exemplo, a presença de crianças ou idosos numa casa torna-as mais vulneráveis, ou a questão do desemprego e do rendimento, ou do nível de escolaridade que liga com a literacia talvez energética e da capacidade que a pessoa tem de solucionar o seu problema em casa. Portanto, isto tudo são fatores que nós trouxemos num índice de vulnerabilidade à pobreza energética, onde mapeamos as 3.092 freguesias portuguesas. Portanto, continente e ilhas. É um grande detalhe, trazemos muita informação para tentar perceber realmente onde é que são grandes hotspots de vulnerabilidade.
E, portanto, olhando aqui à escala da freguesia ou do município ou da região, permite-nos diferentes análises, e temos trabalhado com cidades e com diferentes regiões do país para tentar ajudar e encontrar as melhores soluções, perceber as causas primeiro, e depois, como temos tanto detalhe em termos de informação, perceber também as soluções e os impactos. O que é que posso dizer? Normalmente, com os dados que temos, atualizamos o índice anualmente. Claro que há sempre alterações. Mais consumo, ou em termos de equipamentos, ou alguma alteração de rendimentos, por exemplo, que influencia ao longo dos anos os indicadores. O que é que nós sabemos? O interior norte tem um peso grande do clima. Bragança, Covilhã, tudo, o clima no inverno é realmente um fator bem mais importante. rigoroso. Sim. No entanto, as outras combinações de vulnerabilidade, presença de idosos, de rendimentos mais baixos, o tipo de equipamento de climatização que é usado, ou seja, mais ineficientes, lareiras, por exemplo, ou tudo isto cria esta vulnerabilidade. Por exemplo, também temos, nos últimos dados, nos resultados que obtivemos, a Madeira também aparece, curiosamente, como uma região com grande vulnerabilidade. E não é o clima aqui. Eu li alguns que dos 25 piores, o top dos 25 piores, das 25 piores freguesias, acho eu, só 4 em 25 é que não eram da Madeira. Ou estou a exagerar? Ou li mal os números? Não, acho que não são tantas, mas há bastantes freguesias na Madeira, e aqui claramente não é o clima, porque o inverno na Madeira não é do nível de Bragança ou do interior de Portugal. Eu vejo a Ana Horta muito interessada nesse número. Não, é a perspectiva socioeconómica. Aí tem a ver com o rendimento, com as taxas de desemprego, com a presença de mais idosos na região. E isto tudo resulta na nossa análise e nos resultados que temos tido. Estava à espera disto da Madeira, Ana? Não estava à espera, mas isto, lá está, é como disse o João Pedro, não é? Isto mostra que o clima não explica tudo, não é? Sim. É um problema multifatorial. Sim. As nossas práticas, o que nós fazemos, a forma como nós entendemos as coisas, as prioridades que temos são fundamentais. Mas lembrei-me também, quando o João Pedro falou de Bragança, etc., lembrei-me da questão das lareiras. Aliás, falaste disso, das lareiras. É porque as lareiras nessas regiões são muito, muito comuns, porque são a forma mais barata que as pessoas têm de aquecer a casa, não é? De se aquecer, não é? E muitas dessas pessoas em zonas mais rurais, o que fazem é que ligam a lareira no outono, não é? Quando assim que os dias começam a ficar mais frios, e ficam durante meses com a lareira ligada. Só que eu acho que nós não temos bem a noção disto em Portugal. É que houve um inquérito agora feito no ano passado pelo INE, pela Direção-Geral de Engenharia e Geologia, que diz que a biomassa, ou seja, a lenha, pellets, etc., continua a ser a segunda fonte mais usada de energia em Portugal, a segunda, a seguir à eletricidade. O gás vem em terceiro. Não, o gás vem em terceiro e longe. Não é? É a segunda, a biomassa. Acontece que a queima da biomassa produz partículas que são tóxicas e que são cancerígenas. Sim. Não é? É basicamente o fumeiro, é basicamente o princípio do fumeiro, e todos nós sabemos que os enchidos, apesar de deliciosos, não são bons para a saúde por causa disso. Exatamente. E estas pessoas que usam a lareira o dia inteiro e passam no inverno, passam o dia inteiro sentadas à frente da lareira, porque só ali é que conseguem estar. E estão o dia inteiro a respirar, a inalar aquilo. A inalar aquelas partículas que são cancerígenas. A poluição interior é gravíssima nessas casas, e isto faz com que as doenças respiratórias depois disparem, incluindo o cancro do pulmão, não é? Mesmo entre pessoas que nunca pensaram em fumar, exatamente. Não é? Eu penso que isto é muito importante, e nós não temos bem a noção disso. Sim. Eu, vou falar com a Maria João Mourinho, que fazemos este podcast, aliás, em conjunto, ela dizia-me isso: nós temos que ser dramáticos, não para efeitos de teatro, não é isso, mas porque este problema não está a ser olhado como devia, e é mesmo preciso criar algum interesse. Do risco. Pedro, ainda relativamente, e este ponto é muito interessante. E se quiseres juntar o que vai responder a uma pergunta que eu lhe faço, melhor ainda, que é, isto leva imediatamente para o preço da energia, porque se a biomassa é a segunda fonte
Nós temos energia muito cara, mas comece por onde quiser. Não estávamos combinados. Estamos sem estar, exatamente. Não estamos combinados. Este inquérito que a Norte refere a cada 10 anos é feito, portanto este é o mais recente, saiu agora, houve aqui alguns constrangimentos por causa do período que atravessámos, mas acabou por sair e é muito interessante. Primeiro, um bocadinho de sublinhar aquilo que foi dito, ter uma lareira em casa que emite fuligem, e portanto não vou entrar aqui exatamente a que órgão é que ela faz pior, ter fuligem em casa e as paredes pretas, que é isso que acaba por acontecer, não é? Com aquele fumo que existe e com as acumulações, não é de certeza bom para a saúde e não temos um médico na sala, portanto podemos chamar alguém, vai dizer exatamente em que órgãos é que ataca. E de ser a segunda fonte mais utilizada em Portugal é algo que, passado 10 anos, pessoalmente, e vou acompanhando, já não estava à espera. O custo da energia em Portugal são à volta de 1.100 euros por domicílio e não é substancialmente diferente daquilo que era ano. Médias sim. Para aqui chegar. E não é substancialmente diferente daquilo que era há uns anos atrás. A despesa, não o consumo, isso é outra conversa que podemos ter logo de seguida. A biomassa ser utilizada e tão utilizada leva a que esta energia que vem da biomassa não seja valorizada, porque não tem valor económico associado. Sim. Estas pessoas que acendem a lareira no final de outubro e a deixam ligada até algures março, não pagam por essa lenha. Essa lenha, ao contrário do que nós, citadinos, estamos habituados, vamos numa grande superfície e trazemos 2 sacos que duram uma noite. Esta gente tem, de facto, e o volume é abissal, portanto há aqui um país que não é só o país rural, mesmo dentro das cidades. Isto também existe, também é um mito que importa quebrar. Dentro das cidades existe, de facto, este aproveitamento de lenha para aquecimento que não entra para o custo da energia, porque ela vem a custo zero. É que isso liga com o indicador que eu estava a falar, o atraso de pagamento de contas, só que em termos europeus não considera a lareira, a lenha, porque isso é o mercado não convencional, ou vou ali à floresta e retiro, e porque isto não está naquele indicador, e portanto não sabemos. Sim. E portanto, isto é uma das questões que subavalia a despesa real por kilowatt, porque não é valorizada, e nós temos cada vez menos área florestada e biomassa que se possa aproveitar. Aliás, é um problema que se põe no mercado das pellets neste momento. Outra discussão lateral, mas de facto, quando existem grandes incêndios, existe de facto muito menos matéria para depois poder ser aproveitada como resíduo, uma vez que já capturou carbono. O carbono vai ser todo libertado quando existe um grande incêndio. Claro. E não nas lareiras, que há soluções, ou seja, não é dizer às pessoas não usem uma lareira em casa, usem, mas existem recuperadores de calor, outro tipo de aproveitamentos para isto que permitem maior eficiência e menos perigosidade em termos dos efeitos. Portanto, não é... Sim, não é preto e branco. Continuamos a viver em Portugal e a aconselhar portugueses, portanto não vamos ter aqui uma abordagem estrangeira, exatamente. Mas em relação ao preço da energia, os preços de energia. E já agora eu acrescentava, esta coisa do liberalismo, de dizerem, de nos convencerem, e eu vou ser provocador, portanto não é para levar à letra, mas isto nos dizerem que isto agora vai ser tudo, competição é bom, preços vêm por aí abaixo, a qualidade melhora, mas desde que o mercado foi liberalizado, a realidade é que os preços subiram. A culpa foi do quê? Existem aqui vários fatores, nem todos ligados ou que levem a uma interpretação tão linear do sentido do liberalismo. Exatamente. Não, é provocatório, mas é uma coisa. Eu digo liberalismo porque o liberalismo está sempre a advogar para todo o problema liberalização. Muito à vontade relativamente a essa matéria, enquanto Associação de Consumidores, a liberalização do mercado elétrico não trouxe de todo aquilo que foi o prometido aos portugueses, maior concorrência, preços mais baixos, muito mais baixos e, portanto, aqui ganhos de eficiência. Isto não aconteceu. Não aconteceu na medida em que seria aquilo que estava propalado que iria de facto acontecer. Mas há, de facto, ofertas em mercado, falando da eletricidade, que estão, de facto, abaixo do que é a tarifa regulada, que é uma tarifa transparente, que se consegue perceber qual é o seu cálculo. Portanto, há alguma competição. Há alguma competição, não tanta como é desejável. Relativamente aos custos, há aqui uma mudança em curso em que
Não basta dizer que é preciso ou almejarmos por um mundo melhor para os vindouros e mesmo para nós no final de vida. Sim. E, portanto, é preciso descarbonizar, é preciso combater as alterações climáticas, é preciso lutar por um mundo melhor. O início da Revolução Industrial trouxe o smog a Londres. Neste momento ele não é admissível em qualquer parte do mundo e, portanto, acho que estamos todos bastante... Todos nos lembramos dos anos 70 Los Angeles, que era conhecida por ter aquele manto, e Atenas, aquele manto perene de smog. Neste momento isto não é admissível. Hoje já não há. E estamos, enquanto sociedade, e a sociedade portuguesa penso que abraçou esta causa de é preciso mudar de vida. Mas mudar de vida é de facto mudar de vida, não é que os outros mudem de vida e que eu fique na mesma. Está a dizer que há uma fatura a pagar, não é? Há uma fatura a pagar. E energia cara é uma delas? Uma dessas faturas? A fonte mais eficiente para produzir eletricidade continua a ser o carvão. Peso por preço e quantidade de energia dentro daquele quilo é, de facto, o mais eficiente. E nós acabamos de fechar a última, não é? Que já não produzia assim tanto como isso. Mas tem um problema, Aurélio. Tem um problema que é a poluição. Ou seja... Claro. Portanto, não podemos querer e ter um projeto de sociedade descarbonizada e manter aquilo que é o mais óbvio e mais barato. O que se fez na última década com custos para os consumidores e toda a sociedade no geral foi promover as energias renováveis, que não eram competitivas na altura em que entraram, porque era necessário a investigação, era necessário ganhar em massa crítica, atrair investidores que pusessem dinheiro e garantir-lhes de alguma forma que isto pudesse concorrer para que a prazo se tornassem tecnologias competitivas e concorrenciais com outro tipo de tecnologias, de queima de fóssil. Isso aconteceu neste momento. Quer a eólica, quer a fotovoltaica têm preços de facto muito mais baixos. Existem contratos que ainda estão a correr e pelos quais pagamos e bem, e esta fatura na última década foi apresentada sucessivamente aos consumidores para ser pago. Mas este é o preço. Ou seja, o Estado vai ter que intervir aí para ajudar, por exemplo, as camadas, e isto já quase para terminar, já vou fazer uma ronda final, mas só para vos dar fazer uma pressãozinha para, como é que se diz, para sintetizarmos. O Estado vai ter aí que olhar para as camadas mais desfavorecidas. O Estado vai ter... olha, porque temos aí tarifas sociais, exatamente. Fora, mas vai ter de olhar para o ritmo a que é feita esta transição energética, porque... nós, ao dia de hoje, o que é que quer dizer com isso? Está a ser rápido mais, lento mais? Isto tem que ser adequada no momento atual e aos dias que vivemos, os preços e aquilo que pagamos para termos 60% da produção hoje em Portugal e estarmos a pagar ou estarem a ser pagos no mercado grossista 280 euros, 290 euros e amanhã um recorde 300 euros por megawatt. Amanhã, como isto pode ser ouvido a algures, amanhã é dia 16 de dezembro de 2021. E 21. Okay. Isto são 30 euros por kilowatt que se paga em casa, o preço que hoje em dia vigora nos contratos que ainda não foram revistos e que serão em 2022, andará na casa dos 17, 18 cêntimos. Sim. Está-se a comprar energia antes de se vender ao consumidor a 30 cêntimos. Ok? É isto. E, portanto, é um recorde? É um recorde. É preciso que o comercializador, ainda assim, toda a gente ainda ganhe dinheiro em relação a isto, senão fecham o negócio. Portanto, não é vendido a 30, vai ser vendido ao consumidor. Sim, tem uma margem de lucro aí de quem... Exato. Porquê? Porque as energias renováveis têm um problema associado, uma questão, isto depois há várias formas, ou vários termos portugueses que se podem suavizar ou acicatar, que é a intermitência. Se não há vento, se há pouco sol, se não chove... Se o mar está flat, apesar de não contribuir muito... Se o mar está flat, não há onda, não há energia. E para colmatar isto é necessário colocar gás natural. Existem uma série de problemas, não temos agora já o tempo para aqui entrar, que está também em preços historicamente altos e licenças de carbono que triplicaram o preço desde o início do ano. E, portanto, tudo junto, é preciso perceber com que ritmo é que nós vamos fazer esta transição energética. Ana, queria intervir e aproveite. Sim, mas é que eu acho que devemos, concordo, mas acho que se nós compararmos a carga fiscal que nós temos nas nossas faturas de eletricidade... Rondará os 50 e tal por cento, não é? Com a dos outros países da União Europeia, que é mais baixa, a média é bastante mais baixa... Há aqui qualquer coisa, não é? Há aqui qualquer coisa que eu acho que é os nossos políticos têm de perceber que a energia não é um luxo. A energia é essencial à nossa vida. É essencial.
Nós precisamos dos serviços energéticos em casa para sermos cidadãos, para não morrermos de doenças, claro, para conseguirmos alimentar-nos. E o Estado tem que estar sensível a isso, não é? E eles têm que perceber isso. Eles têm que perceber que a energia devia ser um direito até, não é? Até já há algumas discussões estamos a falar em exatamente do mesmo. A eletricidade é um serviço público essencial. Não nos esquecermos somente disto. São poucos os que existem em Portugal. E, de facto, quando eu digo que tem que se fazer uma gradualização de como é que atingimos, suavizando ou acelerando, são estes os instrumentos, ou seja, é através de impostos, é através de subsidiação ou de não subsidiação, ou de colocar... tarifas sociais. Ou seja, o ritmo é controlado por decisão política. Aliás, como a própria transição. Portanto, não podemos dizer transição e depois os políticos porem-se à margem. Vamos acreditar que os políticos, agora até porque estão pressionados por Bruxelas e dos seus objetivos, Bruxelas, União Europeia, vamos querer que últimas declarações. João Pedro, eu sei que há projetos do Sense, e nem vou dizer o que é agora porque já não temos tempo. Alguma coisa que devamos saber que seja interessante? Onde é que vocês estão a focar a vossa atenção? Sim, nós percebemos que aquela dinâmica de análise da pobreza energética à escala nacional não é suficiente. Dizer que Portugal está pior que Espanha, Espanha está pior que a Grécia, não é muito relevante. Depois, quando olhamos individualmente para os nossos países e perceber como é que as regiões dos municípios podem desenvolver apoios e chegar aos cidadãos. E, portanto, temos um projeto em que fazemos parte da equipa de coordenação, que é o Energy Poverty Advisory Hub. Sim. Em português é o Hub de Consultoria de Pobreza Energética, onde estamos a trabalhar diretamente com municípios, vamos apoiar tecnicamente municípios espalhados pela Europa. Câmara, um presidente de Câmara ou alguém na Câmara que esteja a ouvir, de Severo de Voga. Sim. Entrem em contacto se estão interessados. Em fevereiro vamos lançar uma call europeia para todos os Estados-membros, para os municípios pedirem apoio técnico. Vocês são pioneiros então nisso. Sim. A nível europeu. Sim, diretamente com a Direção-Geral de Energia Europeia e com a Comissão. Isto é um projeto ligado à Comissão de 4 anos. Estamos no final do primeiro ano. Ou seja, go local. Sim, literalmente isso. Precisamente. Os Estados-membros têm que promover estratégias de combate à pobreza energética, mas depois, quando olhamos, então quem são, onde estão, como é que os podemos ajudar? Tem que ser os municípios e as regiões a ajudarem efetivamente as pessoas. E dão-vos informação muito mais fina, provavelmente, também. Sim, e o que nós vamos fazer nestes projetos, vamos financiar ao longo dos anos 80 projetos espalhados pela União Europeia, para, tecnicamente, apoiar os municípios a saberem mais, a identificar indicadores, quantas pessoas são, qual é o problema, qual é a solução, para dinamizar realmente em termos locais. E agora, ao nível individual, Pedro Silva, analista de mercado, temos aqui muita gente a ouvir-nos, espero eu, que era bom sinal que tivéssemos muita gente, e na volta, sensibilizados pelo vosso brilhantismo, pois eu tenho que pensar então no meu apartamento ou na minha casa, que obras é que penso fazer, isto vai-me sair caro... Por onde é que uma pessoa que finalmente despertou para isto pode começar e deve começar? Que contas é que deve fazer? Isto é um grande investimento? Desisto já e nem penso mais no assunto? Como é que é? Pela cara do Pedro, pensei, que pergunta que eu lhe fui fazer. Não, é enorme e vou tentar resumir isto a 30 segundos, se conseguir. Antes de mais, nunca pensar a curto prazo, não resolver a necessidade do momento. As contas são feitas a um prazo mais lato, é isso que está a dizer? Exatamente, ou seja, a despesa no momento pode ser muito baixa e confortável, mas a prazo isso vai ter uma fatura enorme. E, portanto, quando aqui o João Pedro diz projetos para apoiar, não é só identificar onde é que estão e que patologias, é tentar arranjar aqui uma forma de chegar e fazer um investimento que fique. E, portanto, que nos próximos 15, 20 anos fique. E se pensarmos que investir, por exemplo, num termoventilador hoje em dia é muito barato e que um ar-condicionado é caríssimo, 2 números, se calhar, gastar 10 euros ou 15 euros no termoventilador, de facto, resolve-me o problema. Se ele estiver ligado durante 5 meses em contínuo... Ou quase em contínuo, indo de um quarto para outro, para uma sala, eu tenho aqui, de facto, uma fatura... que pode chegar a 400 euros durante o ano. Ou seja, fazer contas nisto é muito importante. E fazer contas a longo prazo. Não é? Se eu investir num ar-condicionado, pago 500, 600, 700 euros, se calhar, à cabeça. O que eu pago para depois aquecer o ambiente, porque tem uma eficiência muitíssimo superior, são cerca de 60 euros por ano. Ou seja, sim, eu paguei 500 euros à cabeça por um ar-condicionado e 10 por um termoventilador, mas gastei 400 euros para o mesmo tipo de necessidade energética com um termoventilador e 60 com o outro.
Acontece simples, são 340 euros ao ano. Temos aqui a fazer contas e que venham ao site e que se informem e que nos contactem. Por este site estamos a falar de dec.protesto.pt. Além de e aqui é sempre colocar água dentro, porque é isto que estamos a falar. Do balde, importante que esperemos que não esteja furado. Tapar o balde e, portanto, fazer isolamentos, que também temos esse tipo de conselhos, de materiais e onde irem. E, portanto, se pensando isto a prazo, um ar-condicionado em 5, 6 anos está pago. O mesmo para obras, o mesmo raciocínio, por exemplo, mudar janelas, uma coisa tão simples que eu aprendi a preparar este programa, ter os stores dentro de casa e não fora, porque assim impede que o ar se infiltre. Ou isolar as caixas de stores. Existe forma de isolar a caixa de store impedindo que o ar circule ali. E isto tem uma influência enorme no calor que não se perde. Ou seja... E no calor que não entra no verão. E isto, no limite, pode-nos levar daqui a uns anos, esperemos nós ainda cá andarmos, pode não ter um ventilador em casa, perfeito, porque o calor que é injetado, a água que entra, não vai sair, não tem... Exato, é um sistema mais fechado. Está fechado, e portanto aí se calhar voltamos atrás e dizer, não é preciso um ar-condicionado, ponham um termoventilador, isto o clima é ameno e nós conseguimos. Mas de facto o balde não pode estar furado. Exatamente. Ana, para terminar, última palavra, já comecei consigo. Diria, ao observar estas realidades, que vai ser fácil mudar as mentalidades em relação a esta iliteracia térmica, chamemos-lhe assim? Talvez eu preocupa-me um bocadinho o que nós estamos a assistir, sobretudo nas gerações mais jovens e nas camadas com mais dinheiro, é que as pessoas estão a optar muito pelo ar-condicionado, e eu percebo perfeitamente os argumentos a favor do ar-condicionado, mas penso que nós, com o nosso clima, com o sol que nós temos, eu penso que a prioridade devia ser, e também tendo em conta a nossa cultura e o nosso hábito enraizado de vestirmos mais uma camisola. Vestir mais uma camisola não tem problema nenhum. Não é dramático. Não é dramático. Eu penso que a nossa aposta devia ser nas medidas o mais passivas possíveis, ou seja, investir no isolamento, exatamente o que o Pedro estava a dizer, não é? Impedir o frio de entrar e o calor de sair. E vice-versa no verão. E vice-versa no verão. Aproveitar ao máximo a exposição solar. A exposição solar não tem custos, só precisamos é de ter janelas e portas viradas para a direção certa. E janelas maiores, que há gente que se queixa de casas escuras. É uma coisa que li num estudo. Exatamente. A iluminação dentro de casa também é um problema que também não se fala. Depois gasta-se em iluminação. Em iluminação, artificial, exatamente. Quero dizer. Se nós conseguíssemos tirar mais proveito do isolamento, da exposição solar e da ventilação natural, que também é muito importante, nós no verão, provavelmente com ventilação natural, muitas casas podiam, se fosse bem feita, podiam ter um conforto térmico. Eu penso que isso seria a evolução mais positiva. Tenho medo que haja uma tendência, é o que estamos a ver, há uma tendência cada vez mais de instalarmos aparelhos de ar-condicionado que, instalados em casas que, lá está, que têm o balde vazio, ou seja, que furado. Deixam o balde furado, que deixam o calor sair e o frio entrar, estamos a aumentar o nosso consumo de energia. E a eternizar o problema, no fundo. A eternizar e a agravar o problema, porque estamos ainda a consumir mais energia. A solução do ar-condicionado é perfeita para casas que já estejam mais isoladas. Esqueci-me de dizer aqui uma coisa, e concordando de facto. E vamos terminar depois. Vamos terminar, portanto, é colocar de facto energia em baldes que estão furados. O ar-condicionado versus outro tipo de soluções, nós recomendamos-lo, além da questão do preço e, portanto, da questão do investimento e retorno. Claro. A eficiência que ele tem permite-nos passar de um gasto de 800 kg de CO, no caso de um termoventilador, para este consumo que eu estava a referir, para cerca de 200 kg. Portanto, há aqui 600 kg de emissões que são evitadas. E é neste sentido, ou seja, não é um conselho ambiental, mas que não vai à causa do problema, claro, que é o balde que está furado. Muito obrigado aos três, adorei a vossa eloquência, acho que conseguimos o nosso objetivo de dramatizar este assunto, não num sentido folclórico, mas no sentido de tornar as pessoas sensíveis a isto. Muito obrigado por terem vindo, mais uma vez. Obrigado também a quem nos ouviu, e já agora pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud
ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode ouvi-lo também em deco.proteste.pt. Sobre este tema em particular, o frio que graça dentro das nossas próprias casas e os reduzidos níveis de eficiência energética das habitações em Portugal, e porque temos noção da real gravidade deste assunto e não nos conformamos com isso, disponibilizamos um vasto conjunto de informações, testes, análises e conselhos em, tome nota, se conseguir, que isto é grande, deco.proteste/casa-energia/aquecimento. Use e abuse, de qualquer modo basta ir a deco.proteste e vai de certeza encontrar lá este atalho. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.